Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa aula 3 de programação paralela, dando continuidade à programação do módulo 1, onde é um módulo que eu já tinha comentado, onde a gente teria que ver alguns conceitos importantes de programação paralela antes de a gente de fato programar de maneira paralela. Então, as duas primeiras aulas elas foram no sentido de orientar vocês quanto às necessidades de se programar de maneira paralela, né, diante do novo paradigma que orienta o projeto de microprocessadores e com relação a métricas. Né? Na aula passada a gente conversou sobre métricas que avaliam o impacto da programação paralela em termos de escalabilidade, em termos de aceleração, de custo, etc. Né, que foi inclusive tema dos exercícios que eu passei para vocês. Hoje a gente vai conversar sobre algumas arquiteturas que também foram se alterando com relação com vistas a melhorar seu desempenho, né? E partindo de um princípio que era uma arquitetura padrão do qual os projetos de processadores compartilhavam. Então, por que é importante a gente abordar esse tipo de arquitetura nessa aula de hoje? Porque para o projeto de programas paralelos, conhecer o tipo de arquitetura sobre o qual se trabalha é importante no sentido de que você consegue, a partir disso, tirar o maior proveito possível. Então, quanto mais você conhece as características das arquiteturas, melhor vão se tornar, mais adaptados vão estar os seus códigos e, portanto, também os códigos paralelizados ao tipo de arquitetura sobre o qual você está trabalhando. Então, conhecer aspectos de memória, de processamento, de como o computador armazena o conteúdo do programa que está em execução e como ele traz para si para poder executá-lo no processador, é importante para que você possa depois criar códigos que levem em consideração aquilo que melhora e aquilo que piora o desempenho dependendo da forma como você está programando, sem considerar essas características. Então essa é a temática da aula de hoje, começando agora. Bom, começamos aqui por este sistema arquitetural já tradicionalíssimo no campo dos projetos de processador, que é a conhecida arquitetura de von Neumann. Então, se você já fez arquitetura de computadores, você já deve ter se confrontado com esse tipo de arquitetura, né? Então, é uma arquitetura que orienta o projeto dos processadores, mesmo hoje os paralelizados, eles se baseiam também, os paralelizados não, os multicore, né, os multinúcleos, se baseiam também nesse mesmo projeto, né, de uma CPU, ou seja, uma unidade central de processamento que possui registradores, ou seja, são posições de memória que, ainda que com baixíssimo espaço, né, de capacidade, porque o conteúdo principal dos programas é localizado na memória principal, mas para ser executado eles precisam ser trazidos para a sua CPU, armazenados nos registradores, né, para que eles possam ser relacionados em operações correspondentes. Então aqui a gente tem a unidade lógica aritmética responsável por fazer as operações necessárias envolvendo os registradores, envolvendo os dados que estão contidos nos registradores. E aqui a gente tem, por exemplo, o contador de programa, que armazena ali o endereço de memória da próxima instrução que ele precisa buscar na memória principal para poder ser executada aqui dentro. Então a gente percebe que existe uma alta dependência justamente no barramento aqui, né? A gente chama isso aqui de barramento, que é a conexão entre a CPU e a sua memória principal. Essa dependência existe porque uma CPU só terá o que processar se ela trazer essa informação da memória principal, as instruções do seu programa que constam na memória principal. Então, no começo, essa busca de dados da CPU na memória principal fazia parte do todo o processo, como ainda faz parte. E ela não influenciava em nada no processamento aqui, porque, digamos que a taxa de frequência aqui entre a CPU e a memória principal eram semelhantes. Com o tempo, à medida que a capacidade de processamento das CPUs foram evoluindo, e a taxa de frequência, né, o ritmo de trabalho delas foi ficando cada vez maior, esse mesmo ritmo não foi acompanhado aqui pelo barramento. Então isso quer dizer que as CPUs começaram a trabalhar numa frequência muito mais rápida
do que a própria frequência de transmissão de informações que ligam a CPU à memória principal. Para ilustrar essa situação, seria como se você tivesse aqui uma fábrica, né? E essa fábrica, a matéria-prima para ela processar os seus produtos está localizada num depósito em outro ponto da cidade, né? Então, enquanto que, uma vez que ela processa alguma informação, por exemplo, ela processa uma matéria-prima e gera um produto disso, o caminho daqui até ela guardar esse produto no depósito, é, digamos, ela consegue percorrer isso numa velocidade, né? Imagina que seja essa via aqui de baixo, né? Então, na via daqui para cá, ela tem, por exemplo, duas pistas aqui dedicadas para ela. Ela tem uma pista muito mais larga, ou seja, oferece um tráfego muito mais rápido. O problema é que na pista de volta, ou seja, para ela vir buscar matéria-prima e trazer de volta, ela tem uma pista só, e essa pista então está sujeita a um congestionamento maior, vamos dizer assim. Isso quer dizer que é custoso para ela ir lá e buscar alguma informação, de maneira que se ela consegue entregar informação muito mais rápido do que ela consegue trazer informação, esse depósito aqui vai ter muito mais informação processada do que não processada. Isso quer dizer que para que haja um equilíbrio entre matéria-prima e dados processados, a sua indústria aqui ela precisaria diminuir o ritmo com que ela entrega informações, ou seja, você tem aqui a estrada, nesse caso aqui, limitando a capacidade de trabalho da indústria, nesse caso. Então, até 2010, né, nas estatísticas, mostra que as CPUs podiam executar instruções 1000 vezes mais rápido do que podiam buscá-las na memória. Então, veja que é um descompasso muito grande aqui entre a capacidade de realizar instruções de uma CPU e a frequência com que ela pode buscar instruções na memória. Então, há aqui o que a gente chama de gargalo de von Neumann, né? Enquanto que foi aumentando cada vez mais a capacidade de processamento aqui dentro, a taxa de transferência, a frequência aqui com que ele pode trafegar para buscar dados lá na memória para poder trabalhar sobre ele, né? Executar essas instruções, não aumentou na mesma frequência, né? E aí você criou esse gargalo, ou seja, torna-se custoso esse processo de ida e volta daqui até lá. Então, para exemplificar melhor essa situação, a gente tem aqui um estudo de caso que tenta descrever exatamente o drama que é a busca de informações da CPU na memória e o impacto disso na redução da capacidade de trabalho em função daquilo que ela poderia oferecer ao máximo, a sua CPU. Então imagine um cenário que você tem uma CPU com 8 núcleos, cada núcleo tem uma capacidade de 3 GHz, ou seja, ele consegue trabalhar com 3 bilhões de instruções por segundo, e que ele consegue realizar em cada ciclo 16 operações com ponto flutuante de dupla precisão. Veja, esse termo é Double Precision Float Operation, que é chamado de FLOP, a gente verá mais adiante, que é uma medida de desempenho de CPUs. Tipo, você saber quantas operações, utilizando o ponto flutuante de dupla precisão, ela consegue realizar a cada ciclo. Então, se ela consegue realizar 16 operações de ponto flutuante de dupla precisão por ciclo, e ela consegue realizar 3 bilhões de ciclos por segundo, então ela consegue realizar 384 gigaflops, ou seja, bilhões de operações com o ponto flutuante por segundo. Então, gigaflops, flops são medidas de desempenho de CPUs, e aqui está a medida nominal de desempenho desse conjunto de 8 núcleos de CPUs. Ela conseguiria, teoricamente, realizar 384 bilhões de operações utilizando os pontos flutuantes a cada segundo. Esse mesmo sistema possui um módulo de memória principal DRAM, cuja taxa de transferência é de 51,2 GB por segundo. Então imagine que ele está executando um programa simples que multiplica os dois vetores U e V e vai acumulando a multiplicação numa variável .p. Então é o produto escalar, né? .p vem de produto escalar de dois vetores. Então ele multiplica as posições i dos dois vetores e o resultado ele acumula numa variável .p. Então supõe-se que esses dois vetores
tem entrada n igual a 2 elevado a 30. Isso quer dizer que eu teria 2 elevado a 30 operações de multiplicação e mais 2 vezes n, né? Ou seja, por que é 2 vezes n? Porque são n operações de multiplicação mais n operações de soma. Então, por isso que é 2n. Então, 2n dá 2 elevado a 31, né? 2 seria 2 elevado a 1, o n é 2 a 30, 2 a 1 mais 2 a 30, 2 a 31 operações que ele iria realizar. Então, eu tenho aqui 2 elevado a 31 dados totais, volume total de dados que eu trabalharia. Imaginando que cada dado aí tem 8 bits, ou seja, 1 byte, eu teria ao todo 16 gigabytes de dados para serem trazidos da memória principal para o seu processador. Nesse caso aqui, ele está supondo também que tanto o vetor U quanto o vetor V possuem dentro do seu conteúdo dados do tipo ponto flutuante de dupla precisão. Ou seja, cada operação dessa aqui de multiplicação e de soma são justamente operações de ponto flutuante de dupla precisão. Ou seja, eu estou realizando 2 elevado a 31 operações de ponto flutuante de dupla precisão. Bom, 2 elevado a 31 operações de ponto flutuante de dupla precisão são mais de 2 bilhões de operações de ponto flutuante, né? Se a gente fizer 2 elevado a 31, você vai ter esse valor aqui, né? 2 bilhões, 147 milhões e por aí vai. Então você teria 2 bilhões, né? Bilhões, giga, né? Giga sempre quer dizer, sempre está na casa do bilhão, né? Enquanto mega é de milhão, giga é de bilhão. Então, 2 gigaflops de operações, né? De operações com ponto flutuante. Então, para calcular o tempo computacional em cima da capacidade total oferecida por aquele processador, a gente pega quantas operações vão ser realizadas sobre quantas operações ele consegue realizar por segundo, para você saber quanto tempo ele levaria para computar essas 2 bilhões de operações naquele sistema de processamento descrito no slide anterior. Então você teria um total de 5,2 milissegundos de tempo necessário para processar essas 2 bilhões de operações com pontos flutuantes. Enquanto que, para transferir esses 16 GB de dados descritos lá da memória para o processador, sob uma memória cuja taxa de transferência é de 51,2 GB por segundo, seriam levados 312,5 milissegundos de tempo. Isso quer dizer que o tempo de execução desse cenário, desse programa que multiplica dois vetores e realiza o produto escalar deles, é definido como o máximo de tempo entre o tempo de computar e o tempo de trazer da memória. Bom, a gente viu aqui que o tempo de trazer da memória é aí umas aproximadamente 60 vezes, né, mais do que o tempo para você processar. Isso quer dizer que o tempo de execução desse programa está limitado pelo tempo de trazer os dados da memória para o seu processador. Ou seja, ele chama de memory bound, é limitado pela memória, né? Ou seja, dentre toda a capacidade total que ele tem de processar, então a gente pega aqui 2,31 flops, né, que são os 2,31 bilhões de operações, sobre 312,5 milissegundos, para saber isso aqui em segundos. Né? Em um segundo, quantas bilhões de operações ele poderia ser capaz de fazer. Então, se eu pegar isso aqui sobre 312 milissegundos, que é o tempo que ele está levando, o total de tempo que ele está levando só para processar, eu estou dizendo que nesse esquema, com esse programa, ele está realizando apenas 6,4 gigaflops por segundo. Veja, aqui primeiro eu olhei numa escala de milissegundos, que foi a escala que ele me deu para executar o programa como um todo. Aí, se eu olhar para a escala de segundos, isso quer dizer que esse mesmo contexto aqui de milissegundos, se perpetuasse por mais tempo, isso quer dizer que a cada segundo ele, na verdade, estaria realizando apenas 6,4 gigaflops por segundo de operações a cada segundo, sob um processador que seria capaz de realizar 384 gigaflops. Ou seja, nesse cenário de execução desse programa, suponha que esse programa tivesse sua execução contínua, né? Em cada segundo eu estaria usando apenas 1,6% da capacidade disponível do meu processador.
justamente porque eu tenho uma quantidade de dados muito grande que está sendo trazido da minha memória para cá, e por causa dessa taxa de transferência aqui, muito mais lenta do que a taxa que ele tem para processar informações, eu estou sendo limitado justamente pela minha memória. Então, nesse cenário, eu estou utilizando apenas pouco menos de 2% da capacidade disponível, justamente porque a taxa de transferência de dados da memória para o processador é muito lenta em comparação com a taxa de processamento que ele é capaz de responder. Bom, então antes da gente avançar nas evoluções que ocorreram na modificação dessa arquitetura tradicional de von Neumann, é importante a gente destacar aqui alguns conceitos relacionados aos sistemas operacionais. Já que a gente está falando da execução de um programa, e todo programa só é executado a partir de um sistema operacional, né, dentro de um sistema computacional moderno. Então, a gente precisa já ser introduzido alguns conceitos relacionados à execução de programas sobre sistemas operacionais, né, uma vez que esses programas estão sendo carregados na memória e suas instruções são trazidas da memória para a CPU para serem executadas. Então, primeiro falando de processo, né? Então, assim, de maneira mais específica, quando você executa um programa, um processo é carregado no seu sistema operacional. Um processo é a instância de um programa que está sendo executado, e essa instância, por sua vez, ela é composta de diferentes entidades. Então, o processo carrega, por exemplo, a linguagem de máquina, que é executável, né? Então, quando você codifica lá em C, em C++, e você compila, né, o executável dele vai conter lá a linguagem de máquina da qual foi feita a tradução da sua linguagem de alto nível, que você descreveu, para a linguagem de baixo nível, correspondente à arquitetura computacional que está sendo executada, né, onde vai ser executado aquele código. Também vai ter lá o bloco de memória nesse processo, que diz ali quanto de memória ele vai utilizar e qual parte desse bloco de memória vai carregar o código, apenas o código, qual parte desse código vai carregar as chamadas de funções, qual parte vai carregar ali as variáveis carregadas em tempo de execução, né, para alocação dinâmica de memória. E também você tem informações como descrição de recursos, informações de segurança, por exemplo, quais componentes de hardware ou de software aquele processo pode acessar, e também o estado do processo, se esse processo está em execução, está ativo, ou ele está esperando alguma resposta de algum periférico ao qual ele está tendo acesso, né? Então veja que quando você executa um programa, né, não só o código em si desse programa está envolvido, mas um monte de outras informações inerentes. Agora, esse processo, uma vez carregado lá no seu sistema operacional e em execução nessa memória, ele pode ser multitarefas, né? E a maioria dos sistemas operacionais provê suporte para execução aparentemente simultânea de múltiplos programas e, portanto, de múltiplos processos. Por que essa execução é aparentemente simultânea, né? Então, se a gente pegar, sei lá, a execução de qualquer coisa, se você olhar para você está enquanto está ouvindo essa aula, você também deve estar aí com o seu Discord aberto, com o Skype aberto, né, e com um monte de outras coisas abertas ao mesmo tempo que estão aparentemente sendo executadas em paralelo, né? Mas na verdade o que se tem de fato é uma divisão, né, uma alternância dos processos em diferentes fatias de tempo, e aí uma dedicação do processador à execução desse processo naquele espaço de tempo dedicado. Então o que você tem na verdade é uma alternância muito rápida entre os processos em execução, que para você parece que estão sendo executados ao mesmo tempo, mas que na verdade eles estão sendo alternados. Então isso mesmo em processadores single core já acontecia, mas ele permanece acontecendo também em processadores multicore. Eu mostrei, né, nas primeiras aulas lá um programa simples sendo executado, e a gente mostrava que a cada execução ele inclusive estava alternando o processador diferente, né, onde ele é executado. Então, assim, quando ele ia lá e voltava a executar, na próxima vez que ele executava, ele muitas vezes agendava a execução dele para um núcleo diferente do núcleo que tinha sido executado na sua vez anterior. Então, no caso de processos que estão sendo executados, muitas vezes esses processos precisam entrar em bloqueio. Então, por exemplo, se esse processo, num passo de tempo ali, está tentando abrir um arquivo, e aí está lá com a janelinha de abrir aberta, enquanto esse arquivo não for aberto, né, enquanto ele não selecionar o arquivo, ele está lá bloqueado. Isso quer dizer que ele vai ter a sua vez pulada, digamos assim. Então, se eu fui lá, ele está bloqueado, vou para o próximo. Até quando eu volte nele, ele já tiver saído. Então,
Por isso que eu preciso também da informação do estado daquele processo para saber se ele pode ou não continuar sendo executado. Então essa questão do bloqueio faz muitas vezes com que uma execução de uma outra parte do programa que não dependeria da parte que está bloqueada ficasse pausada junto. Então imagina um processo aí que, sei lá, ele tem um relógio junto com um outro processo de abrir arquivos, né? Imagina um programa que tenha um contador de tempo junto com o processo de abrir arquivo. Bom, se eu estou querendo abrir um arquivo, eu não quero que o meu contador de tempo deixe de continuar contando o tempo enquanto eu estou esperando para abrir o arquivo. Então eu não quero que todo o programa fique bloqueado por causa de uma única instância desse programa que espera o recurso de um disco, por exemplo, ou de um arquivo de outro ponto do seu computador. Então é por isso que também existe o conceito de threading, né? O conceito de threading define com que um processo pode se dividir em tarefas mais ou menos independentes, né? Então pode ser que duas threads sejam dependentes entre si, mas a ideia é que tarefas que sejam o mais independentes possíveis possam ser realizadas em paralelo, justamente para que uma determinada tarefa que possa eventualmente ser bloqueada não altere, por exemplo, a execução de outras tarefas que não dependem do bloqueio da tarefa A, por exemplo, aqui. Outra vantagem de você utilizar threads é que, no caso de processos, a alternância entre um processo e outro ela é um tanto custosa em relação à alternância que ele pode fazer entre uma thread e outra. Então, existem estudos aqui até que mostram que o tempo para criar uma thread é muito menor do que o tempo para que você crie um processo. A diferença de sobrecarga de inicialização entre a criação de uma thread e a criação de um processo num processador i5 da Intel usando o Visual Studio. Então, ao invés de você criar vários processos de um mesmo programa, ou enfim, lidar com processos, há uma tendência cada vez maior e já predominante de criação de threads, né? A gente mostrou isso, inclusive, quando eu mostrei o gerenciador aqui de processos do Linux em execução, né? Onde diversos programas aqui usam thread na sua execução, né? Então aqui a gente tem um exemplo. Então cada um dessas listas de verde aqui são threads de uma mesma execução, né? Então aqui tem o VirtualBox, por exemplo, executando várias threads, né? Por exemplo, aqui você vê que tem threads aqui só para lidar com os discos, né? Virtuais. Eu tinha mostrado o TeamViewer também na aula retrasada, né? Com várias threads em sequência. Olha o Dropbox aqui, né? Dropbox também com várias threads aqui. Uma thread só para ficar lá, por exemplo, conectada com o servidor. Uma outra thread, né, só para um timer aqui, por exemplo, né? Apareceu ali, depois sumiu, né? Mas enfim, acho que isso aqui deixa bem explícito a forma como a maioria dos processos trabalha hoje, né? Trabalha sempre dividido em threads. Olha aqui o Skype, né? Uma infinidade de threads aqui do Skype em execução. Cada uma geralmente para uma tarefa diferente para que ele mantenha o funcionamento. Então, voltando agora para a questão do gargalo de von Neumann, esse problema, que foi se tornando cada vez mais limitador da capacidade de desempenho dos programas com o passar do tempo, ocasionou em algumas modificações nesse modelo original de von Neumann. E a gente vai destacar aqui principalmente essas três. Então, a estratégia de memória cache, a estratégia de memória virtual e a estratégia de paralelismo de baixo nível. Começando então por memória cache. Né? Memória cache é uma ideia simples de entender. Né? Eu acredito que a maioria de vocês também já conheça. A ideia da cache é com que você traga para dentro do próprio processador um espaço de memória que, portanto, vai trabalhar na mesma frequência, né? Ou numa frequência muito mais rápida do que a frequência que ele teria de trafegar nessa via aqui. Né? Então, a ideia é que eu busque não só a matéria-prima aqui do meu depósito com que eu vou trabalhar no próximo passo, mas também as próximas matérias-primas com que eu possa armazenar também localmente aqui, para que
na hora de buscar a próxima, eu não preciso voltar aqui na via e pegar no meu depósito. Eu vou buscar aqui no meu celeiro, né, no meu depósito, que está não só fisicamente mais perto, mas também é, a frequência aqui, né, a via é dedicada, né, totalmente dedicada aqui entre a minha fábrica e o meu depósito agora local, né? É claro que você não pode ter um depósito do mesmo tamanho. Você não vai ter um depósito do mesmo tamanho que você tem o depósito total, mas você tem de um tamanho correspondente para que você possa tentar antecipar as próximas instruções que vão ser carregadas da memória para o seu processador, de maneira com que ele tem uma probabilidade muito grande de que a próxima instrução que ele irá executar já está presente aqui e ele não precisa ter que voltar novamente. Então isso aqui envolve alguns outros conceitos que serão observados. Mas antes, para a gente evoluir nesse assunto, temos um novo exemplo aqui para demonstrar a vantagem de se ter uma memória cache. Claro, é um exemplo diferente, inclusive em relação ao algoritmo, né? Aqui agora é uma multiplicação de matrizes, ou seja, estou calculando aqui o produto escalar de duas matrizes. Então eu estou multiplicando e também somando, né? Então isso está acontecendo dentro de três laços, né? Então isso quer dizer que o meu programa ele é n ao cubo, né, no tamanho da entrada, né? Então uma vez que eu tenho três laços aqui, eu vou ter n ao cubo operações sendo realizadas. Então ele está assumindo aqui que n é igual a 128, ou seja, eu tenho cada matriz vão ter 128 é, valores lá dentro dela. Mais uma vez, são valores ponto flutuante de dupla precisão. Então, portanto, seriam 2 vezes 128 ao cubo operações, né? Por que 2 vezes n ao cubo? Porque é a operação, mais uma vez, de multiplicar e de somar. Então, 2 vezes n ao cubo operações. O n valendo 128, 2 vezes 128 ao cubo operações, ou seja, 2 elevado a 22 operações de ponto flutuante de dupla precisão sendo realizadas. Para fazer a conta do tamanho do volume total de dados, né? Então eu tenho três matrizes, né? Nesse cenário aqui eu tenho três matrizes. Então é 128 vezes 128, que é a matriz, né? N por N, né? Então 128 vezes 128 vezes 8 bits, né? Cada dado é considerado aqui como um byte, vezes 3 matrizes, então eu teria apenas 348 kilobytes de dados. Ok, porque a gente está fazendo isso aqui também para apresentar a diferença dos dois conceitos, né? Então é um volume de dados bem menor, portanto um volume de dados suficientemente pequeno para caber agora na nossa memória cache. Então agora nesse mesmo sistema, ainda de 8 núcleos, de 3 GHz e capaz de realizar 16 operações de ponto flutuante de dupla precisão por segundo, ou seja, com 384 gigaflops por segundo de capacidade, eu tenho ainda uma memória RAM com a mesma taxa de transferência, mas agora eu tenho uma memória cache, ou seja, uma memória instalada dentro do processador com a capacidade total de 502 KB, portanto, com capacidade de armazenar a totalidade dos dados desse programa dentro da própria memória cache. Então, o que você teria então com relação a tempo de computação? Então, são 2 elevado a 22 operações de ponto flutuante sobre uma capacidade total de 384 bilhões. Então, ele executaria esse número de operações aqui em 10,4 picosegundos. Enquanto que a taxa de transferência de dados, ou seja, ainda que são 384 kilobytes, eles precisam ser trazidos para dentro da memória cache. Então, esses 384 kilobytes vão trafegar sobre o barramento que liga a memória ao processador, e isso vai levar 7,5 picosegundos para acontecer. Então, meu tempo de execução seria o tempo de processar esses dados, mais o tempo de trazer, né, que isso acontece antes, é claro. Primeiro ele traz, depois processa. Então, ele levaria 17,9 picosegundos. Então, o que a gente tem aqui nesse ponto é, na verdade, um programa mais simples, é claro, com menos quantidade de dados, mas que, uma vez que esses dados foram trazidos de uma vez e não precisam ser trazidos todos, eu vou ter um aproveitamento maior em termos de tempo de execução, né, de tempo de computação dos dados. Então, para converter o tempo que ele está levando aqui, processando, em função do tempo total que ele está trazendo os dados, trazendo e executando os dados, nesse cenário, ele executaria 223 bilhões de operações com ponto flutuante por segundo. Portanto, nesse cenário, onde a carga
de transferência foi eliminada, eu agora estou aproveitando quase 60% da capacidade total disponível desse processador, uma vez que eu eliminei, nesse cenário, a carga que acontece na transferência de dados da memória principal para o processamento. Então, se eu estou trabalhando com todos os dados já internamente na minha memória, eu consigo aproveitar mais a capacidade de processamento. Ou seja, eu passo mais tempo processando do que esperando os dados chegarem da memória para o processador. Então, eu acabei de descrever um cenário onde a totalidade dos dados que precisavam ser processados pôde ser trazida para dentro da sua memória. Mas na prática isso não é isso que acontece. Né? Na prática nem sempre você vai conseguir trazer 100% dos dados de dentro para dentro da sua cache, né? Da sua memória cache. E na prática o que você tem na verdade são níveis de memória cache disponíveis na sua CPU. Né? L1, L2 seria nível 1, level 2. Né? Então você tem L1, L2, L3. Na medida que esse nível vai descendo, você vai diminuindo o espaço disponível, né? Aliás, você vai aumentando o espaço disponível e diminuindo a taxa de processamento, a taxa de transferência, né? de consulta da CPU a essa memória. Então, até como curiosidade, a gente tem um artigo aqui no Stack Overflow. Na verdade, é um artigo porque o cara que respondeu escreveu um artigo, né? Que mostra aqui a diferença de tempo de custo de tempo, né, de acesso da CPU às memórias cache e à memória RAM. Né? Então, por exemplo, nas caches L1 de nível 1, que são as mais rápidas, né, e as de menor quantidade, até porque elas são mais caras, né? Então se elas fossem maiores, o custo também seria muito maior do processamento. Elas levam de 2 a 4 ciclos para terem seus dados recuperados lá de dentro, né, para serem armazenados nos registradores da CPU, ou de 1 a 2 nanosegundos de acesso. Então, já de cara, para a gente comparar aqui com a RAM levaria 60 nanosegundos na comparação aqui. Então, você vê que é até 30 vezes mais lento o acesso à RAM na comparação com o acesso a uma cache de nível 1. Então, você tem caches de nível 2 e 3, né, que ainda assim são mais rápidas. Veja que o pior nível de cache ainda é 6 vezes mais rápido do que acessar uma RAM, mas o que você teria de fato é isso, né? 3 níveis de cache geralmente, cada nível com mais espaço, mas com uma capacidade de acesso mais lenta, e essa relação aqui, geralmente de 2 a 4 ciclos de acesso a L1, 6 a 10 de acesso a L2 e de 24 a 40 de acesso a L3. Então, quando você, por exemplo, está lidando com um vetor dentro de um programa, o que você tem, na verdade, geralmente é o armazenamento contíguo desse vetor na memória, né, em sequência. Então, quando esse vetor, por exemplo, aqui, ele está fazendo a somatória desse vetor z, né? Então, quando ele vai trazer esses dados da memória para cache, ele vai trazer não só, por exemplo, o zero, mas ele vai tentar trazer ali, por exemplo, os 16 primeiros dados, né? Então, geralmente, uma linha da cache pode armazenar geralmente 16 vezes mais do que uma localização de memória da memória RAM. Então, ele pode, dentro de uma linha da cache, já armazenar do 0 ao 15 do vetor. Né? Isso quer dizer que, na próxima iteração aqui, que ele for fazer Z1, ele já vai encontrar Z1, por exemplo, na cache L1. E a gente chama isso de cache hit, né? Ou seja, achei o que eu queria já dentro da cache. Não vou ter que ir lá na RAM buscar essa informação. Então ele vai fazer isso para Z1, Z2, Z3 até Z15. Né? Quando ele for no Z16, na posição 16, vai acontecer um cache miss, ou seja, essa informação não vai estar na cache, então ele vai buscar não só o Z16 na memória principal, mas do Z16 até o Z31. Então vai ter um cache miss e depois outros cache hits seguidos até o próximo cache miss. Então é assim que acontece a diferença de cache hit e cache miss. Então aqui a gente já vê de cara que o sucesso da utilização de uma memória cache varia com relação à capacidade que ela tem de ter mais cache hits e menos cache miss, né? Ou seja, também existe aqui uma estratégia de trazer essas informações. Então, assim, a tendência dos programas é colocar as suas instruções em sequência. Então, é por isso, por exemplo, que lá em C você tinha, em C não, nas linguagens mais antigas você tinha o goto, né? Aquele
que permitia que você desse saltos dentro do seu programa. Então eu estava lá numa linha tal, falava go to 30, eu ia da linha 12, por exemplo, para a linha 30. E aí o seu programa ficava dando saltos nas linhas de execução dentro dele. Esse procedimento começou a ser altamente não recomendado, né, para que o seu programa pudesse ser armazenado na memória RAM de maneira sequencial e a execução dele se desse de maneira sequencial, justamente para que você pudesse aproveitar o máximo possível as próximas sequências de instrução, trazendo-as para sua cache mais próxima, né, para sua memória mais próxima, para que a probabilidade de que a próxima instrução estivesse na cache fosse maior. Né? Se eu fico dando saltos dentro da execução do meu programa, a probabilidade de que a próxima instrução é de fato a que deveria ser executada reduz, justamente porque eu fico lá saltitando dentro do meu programa. Né? Não sei se ficou claro essa ideia. Então, é claro que se as memórias cache elas são bem menores do que as memórias RAM, mas mesmo assim elas precisam ter uma associação entre a sequência dos dados que estão lá dentro em relação à sequência dos dados que estariam na memória RAM principal. Então, deve existir um mapeamento entre os endereços da memória cache com os endereços da memória RAM, para que, porque uma vez que tem lá o program counter que a gente viu lá, né, o contador de programa mostra o endereço da próxima instrução que ele precisaria executar. Esse endereço é correspondente à memória principal. E se ele vai buscar primeiro na memória cache antes de buscar na memória principal, ele precisa de um mapeamento desse endereço da memória principal na memória cache. Então existem diferentes formas de fazer esse mapeamento. Uma delas é a forma totalmente associativa, ou seja, o endereço na memória RAM, se é zero, na memória cache vai ser zero. Na memória. Desculpa, né? Estou falando aqui do totalmente associativo. Isso é independente, né? No totalmente associativo, ele não tem uma associação direta. Então, imagina que a memória cache tem 4 endereços possíveis: o 0, 1, 2 ou 3. Então, isso quer dizer que a memória, se na memória principal é 0, ele pode ser na 0, na 1, na 2 ou na 3, tanto faz. Não existe uma associação direta entre o endereço da memória RAM e o endereço da memória cache. No caso do mapeamento direto, esse sim é que eu estava me referindo, aí sim você teria lá 0 na RAM é 0 na cache, 1 na RAM é 1 na cache. É claro que uma hora ia acabar essa correspondência direta, porque você teria muito mais endereços possíveis na memória RAM do que na memória cache. Então, nesse caso, você usaria módulo, né? Então, 4 na RAM já voltaria para o 0 na cache. 5, 1, 6, 2, 7, 3, o 8 já voltaria para o 0. Nessa relação aqui entre endereços da cache e da RAM. No caso da associação por conjunto, você teria, por exemplo, uma associação dizendo, olha, os endereços zeros vão ficar ou no 0 ou no 1, ou 1 ou no 2 ou no 3. Então eu crio conjuntos de endereços possíveis de mapeamento. E aí, claro que você precisaria de uma função de mapeamento onde toda vez que eu entrasse com um endereço da memória, ele fizesse uma tradução para um endereço correspondente na memória cache, para que ele busque primeiro na memória cache e busque a instrução correspondente que ele deveria ter buscado na memória RAM, para, se por acaso não achar, buscar na RAM e trazer mais instruções da RAM para cache para que ele não precise ter que voltar lá novamente. Bom, então dando sequência aqui em mais uma das soluções utilizadas para superar algumas limitações da arquitetura de von Neumann, chegamos também ao conceito de memória virtual. Então, no caso dos programas em execução dentro de uma memória RAM, cada programa, quando ele é compilado e gera um processo, né, que vai ser carregado na memória, ele tem entre suas definições uma quantidade total de memória que ele vai precisar para ser utilizado. Essa quantidade de memória, geralmente ela é, digamos assim, ela é extrapolante, né, vamos chamar assim. Ela vai além do que ele geralmente utiliza em tempo real. Isso quer dizer que se todo programa, na verdade, fosse utilizar toda a quantidade de memória que ele diz que precisa utilizar, não haveria espaço suficiente dentro da sua memória para armazenar todos esses programas. Então, o que acontece, na verdade, é um esquema chamado de memória virtual. Então, quando você executa um programa, o seu programa enxerga o espaço de memória a ele dedicado como se fosse de fato uma coisa contínua, assim, como se fosse todo um espaço reservado para ele. Nesse espaço tem lá aquilo que a gente tinha falado, né? A heap, o espaço onde ele carrega
as chamadas de funções, as variáveis estáticas, as variáveis é, em tempo de execução e outras informações do processo. Então, ele vê isso, mas na realidade o que você tem é uma coisa completamente desconexa, né? Assim, por exemplo, aquilo que está no começo, porque ele vê no começo, na verdade está lá no disco, né? No HD. Isso aqui está numa parte de cima da memória, isso aqui está numa parte de baixo. Então, a memória virtual é do ponto de vista do seu programa, do seu processo em execução, a forma como ele enxerga todo o espaço a ele dedicado para sua execução. Na memória física, de fato, vai estar ali o quê? Apenas as partes ativas do programa em execução. Então, ele mantém na memória principal apenas essas partes ativas, enquanto as outras partes ali que não estão em atividade no momento, elas vão estar armazenadas, por exemplo, na parte do disco. Ele chama de swap space, né? O espaço de troca. Então, essas swap space eles são trabalhados como se fossem blocos, né? Cada bloco é chamado de uma página. Então, muitas vezes ele tem que trazer essa página para cá, né? Trazer esse bloco para cá. É claro que isso aqui é mais custoso ainda, né? Então, assim, se é custoso do processador acessar a memória, também é custoso para a memória ter conexão com o disco. Então, por exemplo, quanto menor o seu swap space aqui, quanto mais cheio ele estiver, mais lento vai ser a execução de um programa, porque é, vários programas vão estar lá tentando buscar, por exemplo, conteúdo desse espaço de swap, e esse espaço de swap ele é muitas vezes de taxa de transferência menor do que a transferência da sua memória. Isso vai tornar a execução, né? Ou seja, trazer essa informação para cá, para que só daí ela seja executada pelo processador, vai se tornando um processo cada vez mais custoso. Mas então, uma vez que você tem processos diferentes, cada um com seu espaço de memória virtual, mas que esse espaço de memória, os diferentes espaços virtuais de memória vão compartilhar um mesmo espaço físico de memória, você precisa garantir que esses processos concorrentes não vão usar espaços iguais de memória quando precisarem estar na memória, né? Então você tem aqui três funções básicas desse esquema de memória virtual que são necessárias para que ele funcione muito bem. Primeiro é o esquema de realocação. Bom, o esquema de realocação assegura que cada processo tem o seu próprio espaço de endereçamento, ou seja, desde já ele já garante que todas as vezes que precisar carregar instruções ou informações importantes que tem que estar na memória, que isso esteja num espaço que não choque com o espaço de outro processo que está em execução. Também tem a função de proteção. A função de proteção impede que um processo utilize um endereço de memória que não lhe pertença. Então, ele tem ali os endereços de memória que ele pode utilizar e os do outro estão também protegidos contra uma possibilidade de alocação desses endereços conflitantes. E tem o esquema de paginação, que eu meio que descrevi também no slide passado, que possibilita a aplicação utilizar mais memória do que a fisicamente existente, ou seja, se não tem espaço suficiente na memória RAM, ele considera também a utilização de armazenamento secundário, como por exemplo o disco virtual. É claro que ele vai evitar ao máximo utilizar dados relevantes, né, que contenham lá, porque quanto mais tempo, quanto mais acesso ele tiver que fazer a dispositivos como esse, mais tempo vai demorar a execução do seu programa. Bom, e por último a gente tem também paralelismo a nível de instrução, que é uma tentativa de você também melhorar a capacidade de realizar instruções dentro do processador, né? Então não é só diminuir o tempo de perda, a perda de tempo quando ele traz instruções, é também nas instruções já trazidas para dentro do processador tentar executá-las de maneira mais rápida, paralelizando a execução das instruções. Essa paralelização ela pode acontecer, ela acontece na maior parte dos processadores de duas formas. Seja utilizando pipelining, né, que é você colocar as unidades funcionais em diferentes estágios, como se fosse numa fábrica. Né? Então, por exemplo, num primeiro instante ele busca os operandos. Né? No segundo instante ele compara os expoentes enquanto já está buscando o próximo operando. Num terceiro instante, ele faz uma operação de shift, enquanto também já está lá comparando e buscando os outros operandos. No quarto instante, ele já está somando, já tem o resultado, enquanto que ele já tinha lá também os dois outros próximos para serem somados. Né? E então
fazendo isso, você consegue realizar muito mais instruções de uma vez só do que se ele tiver que esperar cada instrução dessa ser executada para poder executar a próxima. A outra estratégia, chamada de multiple issue, né, replica unidades funcionais e tenta executar simultaneamente diferentes instruções de um programa. Então aqui é através da réplica de unidades funcionais diferente do pipeline, né? Aqui ele tenta executar simultaneamente diferentes instruções. Ali naquele caso a gente tinha uma sequência de instruções que são colocadas em estágios diferentes para serem executadas. Bom, e para finalizar essa aula, vamos retornar um pouco ao conceito de flops, para que a gente possa fazer alguns comentários sobre medição de desempenho de computação de alto processamento, né? High Processing Computing. Então, High Processing Computing é o termo utilizado para definir aqueles computadores de grande porte que muitas vezes são oferecidos como um serviço, por exemplo, para universidades, né? Para que os doutorandos, mestrandos possam realizar seus experimentos, equipes de pesquisa e quem mais oferecer projetos que precisam ser rodados em computadores deste tipo. Então, quando a gente estava lá falando sobre os flops, né, a gente estava falando sobre um processador que teoricamente tinha 384 gigaflops de capacidade, a gente dizia que, naqueles termos, ele tinha capacidade de realizar 384 bilhões de operações por segundo utilizando dados de ponto flutuante de precisão dupla. Então, esse termo, esse conceito é utilizado para avaliar desempenho de computadores e também para avaliar desempenho de computadores de alto processamento. Então, de que maneira? Por exemplo, fazendo com que esses tipos de computadores de alto processamento possam realizar cálculos científicos com pontos flutuantes, por exemplo, solucionando equações lineares. Então, existem benchmarks, né, que são arcabouços de mensuração que é, atribuem para os processadores operações que precisam ser realizadas, né, operações desse tipo, né, floating point operations. Por exemplo, existe uma biblioteca chamada LINPACK, um benchmarking, na verdade, chamado LINPARC, que é utilizado nesse sentido, né, para medir a capacidade de um processador realizar operações envolvendo pontos flutuantes, aqui no caso de 64 bits, né, de precisão dupla, justamente, 64 bits. Então, o que é feito? Né? São atribuídas essas operações e analisada a capacidade do processador de realizar essas operações por segundo. Claro que não apenas a capacidade nominal do processador vai determinar a capacidade de processamento por segundo, porque existem outros fatores que afetam isso, como a gente tinha comentado ali, por exemplo, com relação à memória. Então, só aqui ele citou é, diferentes fatores envolvendo a memória, por exemplo, hierarquia de memória, né? A gente falou lá sobre L1, L2, L3, né? Nisso, aí há uma hierarquia, né? Se ele não encontra no L1, busca no L2, busca no L3, se não, ele busca na memória RAM. Coerência de cache, ou seja, a capacidade de maximizar os cache hits, ou seja, dele encontrar sempre a instrução a ser executada já na cache ao invés de procurar na RAM. Além disso, também existem os fatores como entrada e saída, né? A capacidade de leitura e escrita de dados e também a comunicação mesmo entre os processadores, que muitas vezes precisa acontecer, né? Porque esses processadores eles têm suas memórias internas, por exemplo, têm suas memórias caches internas, e muitas vezes eles precisam trocar dados entre eles, né? Eles precisam compartilhar a sua própria memória. Então eles podem compartilhar todos eles uma única memória, ou eles podem cada um ter sua própria memória e compartilharem entre si essa memória, né? Então tem um esquema de memória compartilhada e outro esquema de memória distribuída, mas que também é compartilhado entre eles. Claro, isso vai gerar esquemas, possibilidades, por exemplo, de concorrência, né, de threads tentarem muitas vezes escrever sobre um mesmo ponto da memória, é, e gerar algumas situações onde pode haver sobreposição de dados, né, por causa dessa compartilhamento de um mesmo espaço de memória. Então, essas também são outras questões que têm que ser viabilizadas quando do projeto de algoritmos paralelizados e que fatalmente a gente vai abordar isso no futuro. Mas aqui, para esse contexto de computação de alto desempenho, é interessante que existe um site que
elabora um ranking com os 500 melhores computadores de alto desempenho que existem no mundo, né? Esse gráfico aqui ele mostra, inclusive, o compasso da evolução da capacidade destes computadores ao longo dos anos, né? Um pouco na direção também daquilo que a gente tinha visto nas primeiras aulas sobre essa questão da evolução, né? A gente vai ver também o impacto da mudança dos projetos na oferta desses computadores, né? Que tipo de arquitetura é encontrada hoje na maioria desses computadores de alto desempenho. Mas aqui o que a gente tem? Bom, essa linha amarela representa sempre o desempenho do pior dos 500, a linha azul representa o desempenho do melhor entre os 500 e a linha roxa representa a somatória dos desempenhos de todos os computadores. Então, você tem aqui um crescimento linear ao longo do tempo, né? E você tem aqui no top 1, por exemplo, você vê que nos idos de 93, uma capacidade de 59.7 gigaflops. Então, só naquela descrição que demos de um computador hipotético, que nem era assim tão extremo, né? Eram 8 núcleos de 3 GHz. Você já tinha ali uma capacidade nominal para aquele exemplo lá de 300 e alguma coisa gigaflops, né? Então, um supercomputador do começo dos anos 90 tinha bem menos do que essa capacidade que a gente descreveu para um computador comercial, né? Que foi descrito lá. Então, você tem hoje aqui, você vê que o gráfico é bastante atualizado, o primeiro deles já com 442 petaflops por segundo, né? Então você saiu do gigaflops para o teraflops, hoje você está na casa já dos petaflops por segundo, né? Então seria, esse giga é bilhão, tera é trilhão, sei lá, peta deve ser na casa do quadrilhão, quinquilhão, né? Peta lembra penta, então deve ser na casa do quinquilhão. Acho que nem vale a pena tentar encontrar a pronúncia certa para esse número, mas dá para ter uma ideia de que de fato é uma ordem de grandeza gigantesca. Então, veja que o último também, né? O último dos 500, do top 500, também está na casa dos petaflops de capacidade. Então, esse aqui é o top 5. Na verdade, já deve ter atualizado. Esse slide foi criado há um mês e pouco atrás. Mas eu não cheguei a atualizar essa tabela, mas só para a gente ter uma noção aqui, né, de como é que está lá, como é que são, qual a capacidade dos melhores hoje em dia e qual que é a quantidade de núcleos que eles estão utilizando, né? Você vê que não existe uma proporção imediata entre quantidade de núcleo e capacidade, né, de resolução de problemas. Você vê, por exemplo, aqui que no top 5 tem um chinês aqui que tem 10 milhões de núcleos à disposição, mas ele apresenta uma capacidade máxima aqui de realização de operações menor do que o primeiro, né? Porque a gente tinha comentado, né? Existem outros fatores, entrada e saída, né? Hierarquia de memória, etc. Então é todo um conjunto de fatores que vai trazer esse resultado aqui. Mas o que nós temos aqui? Né, assim, é exatamente aquelas nações que mais têm impulsionado o avanço tecnológico, né? O Japão é emblemático, né? Quando se pensa em Japão, se pensa em tecnologia, então eles naturalmente estão aqui em primeiro e tem vários outros computadores de alta performance no top 500. Então você tem Estados Unidos aqui, é claro, você também tem a China aí, né, que é emergente nesse cenário, né, que nas últimas décadas aí entrou de vez na competição tecnológica, né. E para você ter uma ideia, esse é o primeiro colocado da lista, né, que é o Fujitsu, né, Fugaku Fujitsu, que é o nosso primeiro colocado aqui. Então, além disso, eu trouxe o segundo, né? Talvez é o segundo, que é o Summit da IBM. E aqui algumas estatísticas com relação às arquiteturas, por exemplo, abordadas dele. Então, você vê aqui que lá no finalzinho dos anos 90, né, mesmo antes ainda do processo comercial de substituição de single core para multicore, os computadores de um único núcleo passaram a ser cada vez menos utilizados, né, em computação de alta performance. Enquanto que hoje a tendência é você ter, né, a maioria dos computadores nesse contexto é oferecido na base de clusters, né? Ou seja, é uma integração. É claro, cada computador em si vai ter lá múltiplos núcleos, mas você tem esses múltiplos computadores interligados na forma de um cluster. Aqui também a gente tem com relação à competição de empresas que fornecem tecnologia para os chips de processamento, né? Então percebe-se uma predominância aqui da Intel
e uma concorrência aqui mais próxima da AMD e da IBM ao longo do tempo, né? Com mais ou com menos aqui e ali ao longo da história, mas hoje uma predominância total da Intel na maioria dos processadores, dos computadores de alto processamento. Aqui a gente tem a relação dos coprocessadores, né? Ou seja, dos dispositivos auxiliares de processamento, por exemplo, das placas gráficas. E aí a gente tem também uma predominância de uma empresa aqui, nesse caso a Nvidia, né? Então é comum, falou-se em processamento gráfico, fala-se geralmente em Nvidia. Então isso aqui também está evidenciado nesse gráfico, né? Ao longo do tempo a Nvidia é cada vez mais dominante no mercado de aceleração, né? De coprocessamento, no caso. E aqui são os impulsionadores, né, dessa computação de alta performance, que a gente percebe que a academia é uma grande influenciadora, é uma grande provedora de computação de alta performance, né, afinal é ela que pelo menos no Brasil, né, que impulsiona as pesquisas que precisam de computação de alto desempenho, mas no mundo inteiro como um todo você tem a indústria ainda realmente patrocinando isso, né, e oferecendo computadores de alto desempenho, né? Então a academia e pesquisa estão meio que associados, né? Muitas vezes, por exemplo, aqui no Brasil, pesquisa está diretamente associada com a academia, né? Não existe quase não existe pesquisa fora da academia. No resto do mundo você tem sim centros de pesquisa que não são necessariamente acadêmicos, né? E é claro também iniciativas governamentais aqui também, né? E aqui seriam classified, né? Seriam iniciativas dentro de um nível de privacidade aqui, né, sem muita informação de quem o provê. Mas, enfim, o que a gente pode ver aqui é que a indústria ainda oferece, na sua maioria, computação de alto desempenho mais do que academia, governo ou pesquisa, né, em geral. E aqui mais algumas estatísticas interessantes que vale a pena compartilhar por país, né? Então você vê que apesar de que hoje no top 500 você tem a maioria, né, dos computadores no top 500 são chineses, né? Seguido aqui por Estados Unidos e depois eu não sei se é outros, aqui não ficou legal essa coloração, né? Não sei se é outros ou se é o Canadá, mas enfim. Apesar de você ter uma quantidade maior de clusters, né? Vamos chamar assim, chineses, em questão em termos de desempenho, você vê que mesmo o Japão tendo pouco mais, quase 7% apenas de computadores nesse top 500, esses 7% correspondem a 25% praticamente aqui de toda a capacidade entre esses 500 mais velozes, né, que foram medidos aqui. Então, mesmo os Estados Unidos também, com menos quantidade que a China, conseguem nessa quantidade oferecer mais desempenho do que os 42% chineses que oferecem nesse share aqui 23% de capacidade de desempenho entre todos, né, distribuído. E aí você pode se perguntar, e o Brasil, onde é que se encontra nesse top 500? Bom, eu considero que numa situação digna, vamos dizer assim, né? Tanto é que eu tinha colocado essa tabela aqui no dia que fiz esse slide e fui ver ainda hoje como é que estava a situação atual. E na situação atual a gente está ainda melhor, né? Você vê que em questão de 2 meses, né? Essa lista de junho de 2021, o Brasil saiu de 4 no top 500 para 6, né? Dois mais entraram aqui. Então entrou um chamado Dragão aqui, que não estava nessa lista, e um chamado Yara, né? Que não estava nessa lista. Eu estava até dando uma pesquisada. A maioria deles você percebe aqui, né? São iniciativas da Petrobras, né? Petrobras, né? Ou seja, dos 6 atuais, 3 são da Petrobras. Isso no top 500, né? Que é justamente pesquisa, né? Enfim, a Petrobras investe bastante em pesquisa para suas iniciativas comerciais. Mas além disso, você tinha o LNCC, né, Laboratório Nacional de Computação, que é uma iniciativa do Ministério de Ciência e Tecnologia, onde você pode submeter também esse projeto para poder trabalhar lá. Tem um computador aqui do Senai, interessante, né? E tem essa iniciativa aqui chamada CID, que pelo que eu vi pelo site, parece ser uma iniciativa aliada entre universidade e setor privado, né, que oferece aí uma opção para que empresas possam, como um serviço, né, computação em alto desempenho como um serviço, para que tem várias iniciativas lá rodando, por exemplo, da Samsung. Então tem lá a Samsung, tem
A Amazon tem iniciativas lá também, algumas universidades, enfim, parece ser uma mescla aí, né? Então você tem na posição 111. Então, talvez você pode olhar para Estados Unidos, por exemplo, né, que tem lá uma infinidade de computadores no top 500, mas se você for comparar o Brasil com países parecidos com ele, né, por exemplo, na América Latina aqui, não tem. Eu procurei Argentina, México e Chile, né, que são os países que de cara assim mais sobressaem em questão econômica, né? A Argentina nem tanto hoje, mas Argentina, Chile ou México não apresentaram nenhum no top 500. Dentre os outros países que são parecidos economicamente com o Brasil, por exemplo, Rússia, Rússia, o Brasil tem mais. A Rússia tinha 3 no top 500, né? A Índia tinha 3 também no top 500 e a África do Sul nenhum no top 500. A China a gente não fala, né? A China só faz parte de um bloco econômico específico lá que é o BRICS, mas economicamente é superior ao país. Mas você vê que até outros países como Dinamarca, outros países assim relativamente ricos, né? Não tem tantos computadores no top 500 como o Brasil tem. Então não é um cenário assim tão feio. A gente às vezes tem esse complexo de vira-lata de brasileiro, né? De achar que tudo aqui é ruim. Mas nesse aspecto aqui de computação de alta performance, a gente tem boas ofertas aqui, né? Boas capacidades dentro de um top 500. Claro que nem todas elas são necessariamente acessíveis, né? Não sei como é que funciona, por exemplo, para se ter acesso a um como esse, né? Como o Dragão aqui. Se a Petrobras de fato compartilha isso com a academia, por exemplo. É capaz que sim, né? Porque lá na UFRN, por exemplo, tinha um curso lá que envolvia engenharia de petróleo, se eu não me engano, não sei se era o nome assim, mas que tinha parcerias com a Petrobras, provavelmente também né, na área de computação de alto desempenho. Então era isso. A gente tentou fechar, eu tentei fechar então com essa parte de computação de alto desempenho para a gente ter uma noção da oferta que se existe disso no mundo inteiro, inclusive no Brasil, para que a gente já possa aquecer aí com relação às possibilidades, né? Inclusive no futuro. Aqui é só top 500, né? Mas a, várias universidades aqui próximas têm parcerias com outros clusters menores, é claro, não chega a esse ponto aqui de nesse caso aqui são 8 petaflops, né? No caso do Atlas aqui, né? Não chega a isso tudo, mas você tem. Por exemplo, eu estava na UFRN e tinha acesso a um computador lá de alta capacidade. Eu não sei se a UFMT tem, deve ter também alguma parceria. Eu acho que em Cuiabá mesmo tinha um cluster lá pequeno, mas que permitia acesso. E é isso, para a gente já começar a se ambientar com termos desse conceito, né? Com conceitos desse contexto. Certo? Então é isso. Por enquanto a gente encerra por aqui e nas próximas atividades eu vou postar no Skype quando elas tiverem sido lançadas, ok? Obrigado para quem acompanhou até aqui e até a próxima.